Irmãos, para mim é motivo de alegria poder estar aqui de volta a essa igreja local. Há algum tempo atrás, não vou precisar o tempo, ainda quando o pastor Hebe aqui estava no processo de transição na igreja, foi pastor dessa igreja por um tempo, como, se eu não estou equivocado, como aqui era a igreja do pastor Hebe era uma congregação dessa igreja, e então nós estivemos aqui falando sobre a doutrina do pacto. Eu lembro final de semana muito agradável também com os irmãos. E poder voltar aqui hoje, seu pastor, sua esposa, foi um casal muito agradável, né? Muito agradável mesmo. Passar a tarde com ele foi realmente uma alegria poder conhecê-lo mais de perto também, pastor. Deus abençoe o senhor, sua casa e o seu ministério aqui nessa igreja local. Nosso tema hoje, irmãos, é específico, né? O espírito de adoção. É um tema tão importante porque vivemos hoje uma época onde o conceito de família, né, o conceito de paternidade, né, ele já não mais reflete em muitos aspectos o amor de Deus para com seus filhos e o cuidado do pai para com aqueles que lhe pertencem, né? Quando nós não fazemos mais uso dos meios que são tão benéficos para a igreja, como, por exemplo, a oração, muitas vezes nós nos esquecemos de coisas tão simples como essa. Recentemente eu estava numa banca de TCC lá no seminário, e um aluno escreveu sobre a doutrina da oração, e me espantou que no uso que ele fez da confissão e do catecismo, faltou o capítulo 12 da confissão, que é a doutrina da adoção, que é exatamente nessa doutrina que está o fundamento da oração, porque nós temos acesso ao trono de Deus como filhos, então o nosso status mudou, agora nós não somos mais inimigos de Deus, nós somos filhos. E João chega a descrever isso de maneira tão preciosa que ele diz assim: vede que grande amor que Deus nos amou a ponto de sermos chamados filhos de Deus. 1 João 3, verso 1. O amor é tão grande que o Senhor não apenas nos justificou, mas nos fez filhos. E como filhos, com todos os benefícios de filhos, todos o status de filho, todos os privilégios de filho, e muitas vezes nós nos perdemos nisso, não lembrando de todas essas coisas. Eu quero analisar essa doutrina com os irmãos, na medida do tempo que nós temos, e também fazer algumas aplicações práticas nessa direção para a igreja nessa noite. Quero convidá-los a abrirem as Sagradas Escrituras comigo, por favor, no livro de Romanos, irmãos, Romanos capítulo 8. Romanos 8, nós vamos ler do verso 12 até o verso 21, por favor. Romanos 8, versos 12 a 21, diz assim, irmãos, as Sagradas Escrituras: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofrermos, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade,
não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai Santo, nós suplicamos o Teu favor mais uma vez sobre nós. Pedimos que o Senhor nos conceda discernimento, graça, clareza, e que o Senhor mesmo fale conosco poderosamente, para o nosso bem, Senhor Deus, para o nosso conforto, para a nossa salvação também, e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós suplicamos. Amém. O apóstolo Paulo, irmãos, aqui nesse texto específico, ele nos mostra que uma das descrições que o Novo Testamento faz do Espírito Santo é que ele, como diz o texto sagrado, ele é o espírito de filiação, espírito de adoção. Ele vai usar vários termos para descrever o Espírito no Novo Testamento, né? Ele vai colocar como sendo o Paráclito, né? Ele vai descrevê-lo de várias maneiras. Ele é aquele que testemunha, não é? É aquele que convence o indivíduo, mas ele também vai dizer que ele é o espírito de adoção. João Calvino, particularmente no terceiro volume das Institutas de João Calvino, né, ele vai dizer exatamente isso. Ele diz, olha, que embora seja usada só uma vez, ele vai descrever como sendo a declaração mais gloriosa da obra do Espírito, nos fazer filhos de Deus. E aí Calvino vai usar esses termos. Ele diz assim, o Espírito de adoção é o primeiro título do Espírito. Ele vai dizer, é o primeiro título do Espírito. Espírito de adoção. Esse tema é explorado nessa seção dos versos que acabamos de ler, não é? Do verso 12 até o 21, e essa maneira eloquente do apóstolo Paulo falar, irmãos, dessa obra, e de maneira multifacetada, né? E ele vai lidar não apenas com a obra do Espírito e nos adotar, mas os vários aspectos e consequências dessa adoção. Ele lida primeiramente, podemos dizer assim, a obrigação que é imposta sobre aqueles que são guiados pelo Espírito como filhos de Deus. Então ele vai dizer, há uma diretriz que o Espírito nos guia e claramente nos mostra, e ele mostra que essa obra do Espírito, ela tem uma conduta moral, ela não é algo simplesmente volátil, não é um sentimento do coração, não é uma revelação particular, mas ela tem elemento moral, ela tem um caráter moral da conduta cristã. Até porque você vai olhar no início do texto que nós acabamos de ler, e ele vai dizer, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Entenda, o apóstolo Paulo coloca aqui um caráter dessa obra do Espírito que tem um aspecto moral, uma conduta moral. Se eu sou filho de Deus, se o Espírito de adoção habita em mim, eu sou não apenas filho, mas sou guiado por Ele. E se eu não faço o que Ele requer, e se eu ando segundo a carne, não segundo Ele, eu peco. Então, é um aspecto muito claro, e o apóstolo Paulo vai nos ensinar isso com muita clareza, irmãos. Paulo vai mostrar que nós precisamos exibir a qualidade da santificação. Isso significa que nós temos de fazer morrer, através do poder do Espírito, a nossa carne. Por meio do Espírito que habita em nós, né, nós devemos fazer morrer a nossa própria vontade. Ser guiado pelo Espírito, então, segundo o texto, tem a ver com um caráter moral, significa dizer, em uma certa medida, que não significa que nós vamos andar segundo os nossos próprios pensamentos, mas segundo a obra do Espírito em nós.
O Espírito Santo que todos aqueles que estão em Cristo receberam, irmãos. Paulo vai dizer, esse Espírito não é um espírito de escravidão, mas é um espírito de filiação, um espírito de adoção. E como é que isso é manifestado, né? Lembre-se, irmãos, a linguagem que Paulo utiliza, sempre ele vai emprestar isso do Antigo Testamento. Israel, como cativo no período tanto do Egito como na Babilônia, posteriormente, você vai perceber que eles eram escravizados debaixo de um juízo, e agora ele está dizendo, vocês não são, e não estão, não têm espírito de escravidão, vocês são filhos. Esse é o princípio que agora reina na igreja. E qual é a evidência que ele dá desse fato, irmãos, de que agora nós não temos espírito de escravidão, mas espírito de adoção? Qual é a evidência que Paulo nos dá? A evidência é clara. Clamamos, Abba, Pai. Então, o espírito que nós temos nos faz chamar Deus de Pai. Isso mostra que o cristão, ele participa de uma comunhão clara com Deus. E que é inicialmente, irmãos, vivida pelo próprio Jesus. O próprio Jesus chama a Deus de Pai. Lembra que na oração de Cristo, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, você entende a relação paterna de Cristo com o Pai, com Deus, ela é paternal, mesmo quando ele está sendo severamente punido pelo Pai, pelos nossos pecados. Ele chama Deus de Pai, ele não chama de juiz, ele não chama de inimigo, ele diz Pai. Até porque, lembrem-se, o Espírito que nós recebemos é o Espírito que procede do Pai e procede do Filho. Nós seremos filhos não como Cristo é filho. Cristo é filho por natureza. Nós somos filhos por adoção. Cristo é filho de modo singular. Nós somos filhos de modo por adoção. Nós somos adotados na família de Deus. Doutrina essa que falaremos um pouco mais adiante. E nós participaremos dessa comunhão com Ele. É por isso que há um eco, irmãos, nessa linguagem de oração, da oração de Jesus na vida da oração da igreja. A oração de Jesus, ela vai ecoar na oração da igreja. A primeira palavra que Cristo nos ensina, quando nos ensina a orar, é chamar Deus de Pai. Pai nosso que estás nos céus. A primeira palavra que nós aprendemos. Enquanto brigamos para ver se os nossos filhos vão chamar pai ou mãe primeiro, nós temos uma convicção que quando o espírito de adoção adentra a nossa alma, seja pequeno, seja adolescente, seja jovem, seja idoso, não importa, todos nós chamaremos ele de Pai. Essa vai ser a primeira palavra que nós aprenderemos, chamando-o de Pai. Texto de Gálatas, eu queria que você, por favor, só para ver o eco dessa realidade, Gálatas capítulo 4, verso 6, diz assim, o apóstolo Paulo ainda, dizendo, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Veja, porque nós somos filhos, veja que linguagem paulina impressionante, irmãos. Porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho. Aqui, veja, não é Cristo, é o Espírito que procede de Cristo. Lembre-se que na doutrina da Trindade, o Filho é eternamente gerado do Pai, e o Espírito procede do Pai e procede do Filho. E aqui ele está dizendo, a procedência da terceira pessoa da Trindade é que ele vai aplicar em nós a obra de Cristo. E a linguagem é belíssima, e o que é que nós vamos falar?
Pai. Abba, Pai. Essa linguagem extraordinária, irmãos, mas uma linguagem infantil, podemos dizer assim, entenda infantil no sentido de que ele não tem fundamento ou não tem profundidade, não entenda isso. Infantil é por causa da linguagem, chamar pai, papai, em Recife, painho. Não aconselharia você a falar isso, mas tudo bem, né? Pai, papai, coisas assim. Essa linguagem é tão notável que às vezes, irmãos, ela tem obscurecido a força do ensino de Paulo. O verbo que ele usou aqui, clamar, o verbo usado no texto, é vigorosamente onomatopeico, indica a presença intensa de uma emoção. Sabe quando esse verbo é usado? Em lugares impressionantes. É usado para descrever, irmãos, os gritos do cego Bartimeu. Mas mais impressionante, o brado de Cristo na cruz. Deus meu, porque tu me desamparaste. A atmosfera aqui não é de tranquilidade, sim de crise. O termo chamar Deus de Pai não é algo tranquilo. A maneira como esse termo é usado no Novo Testamento não se é algo tranquilo, é sempre em momento de crise. Não é algo simplesmente doce, é algo que vem da angústia da própria alma. A conexão entre isto, irmãos, e o que se segue, olhando o texto, né? O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Carece de fundamento e é preciso ser discutido aqui. Esse é um ponto importante na exegese do texto, né? Porque esse Abba Pai, ele é ilustrativo e talvez até mesmo definitivo do Espírito dando testemunho com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus e, portanto, herdeiros juntamente com Cristo. Então você imagina nesse contexto, que é um contexto de dúvida, de incertezas e de medo no mundo em que vivemos como filhos de Deus, e você, pelo Espírito, declarar isso de todo o seu coração. A lógica parece clara, se olhar no texto com cuidado. Através do Espírito, vivenciamos o senso da filiação que Jesus experimentou no contexto de nossa humanidade. Portanto, essa evidência experimental de nossa adoção precisa ser compreendida melhor. Chegamos então a compreender também as implicações desse novo status. Somos filhos de Deus, irmãos de Cristo, Romanos 8, verso 29. E o verso 17 do capítulo 8, e portanto herdeiros juntamente com Ele. Isso é tudo colocado como quase num contexto, irmãos, legal do testemunho. Veja, do Espírito dos crentes e do Espírito e do Santo Espírito. É como se com duas testemunhas aquilo fosse aprovado. Então, é a testemunha do Espírito e o testemunho do meu coração de que eu sou filho de Deus. É como se fosse algo legal. E estabelece a verdade nos lábios de duas testemunhas. Mas como isso pode acontecer, irmãos? É o Espírito que dá testemunho no meu coração. Veja, o texto diz, é o Espírito dá testemunho com o meu Espírito. Como funciona isso? Me parece muito mais claro compreender isso à luz daquilo que a própria Escritura vai nos ensinar na sequência, né? Quando o próprio Senhor vai nos dizer, o próprio Espírito do cristão revela uma consciência de filiação, como o resto do Novo Testamento vai deixar bem claro diante dos nossos olhos. Por mais espantoso que isso seja, o problema é que essa consciência é constantemente embotada. E os filhos de Deus podem achar-se duvidando do seu gracioso status e privilégio.
Entretanto, o que Paulo está dizendo é que mesmo no momento mais tenebroso, de trevas, há um testemunho cooperativo e afirmativo dado pelo Espírito Santo. Encontra-se no próprio fato, irmãos, de que embora seja quebrantado e esmagado, tomado de temores e tomado de dúvidas, o Filho de Deus, não obstante, em sua necessidade, clama: Pai. É tão intuitivo como um filho que cai e logo diz: me ajuda, Pai. Quando ele cai e se fere, a primeira coisa: chama meu pai, ou chame a minha mãe. A certeza da filiação não é reservada para um cristão altamente santificado. É o direito de primogenitura, até mesmo do crente mais fraco, do crente oprimido. Esta é a glória de ser filho de Deus. É como o testemunho que Paulo vai dizer em outro momento em Romanos. Ninguém pode chamar Cristo de Senhor se não for pelo Espírito. Veja, eu chamo, mas é pelo Espírito. O testemunho é uno, mas é duplo. Eu chamo ele de Senhor. Como eu chamo ele de Senhor? Pelo Espírito. Como que eu digo que eu sou filho? Pelo Espírito. É como uma única voz, com duas testemunhas, falando. Ora, irmãos, essa interpretação é confirmada não só pelo uso que Paulo faz dos diversos sinônimos que compõem esse contexto geral. Herdeiro, juntamente com, sofrendo com, para receber. Veja, o mesmo princípio. Nós somos herdeiros, sofremos com ele. Então, isso tudo é conjunto, tudo é igual. Mas também pela forma como ele constrói essa afirmação, irmãos. Como em Gálatas 1:7. Ali é o espírito não crente que se diz clamar: Abba, Pai. Veja o texto de Gálatas que nós lemos. É o espírito que diz, não sou eu. Mas em Romanos 8:16, é o crente que clama. Essas duas afirmações, elas não são contradizentes, não são contraditórias por natureza. Elas são harmônicas, pelo reconhecimento de que o clamor Abba, Pai é visto por Paulo como que expressando o testemunho coordenado do crente e do Espírito. Como o texto de 1 Coríntios 12:3 nós acabamos de citar, ninguém pode dizer Jesus é Senhor senão pelo Espírito. Ninguém pode dizer Abba, Pai senão pelo mesmo Espírito. Sinclair Ferguson, na obra dele, O Espírito, cita B.B. Warfield, que diz assim, ele diz, B.B. Warfield expressa isso muito bem, quando descreve o testemunho do Espírito assim. Ele diz, distinto da fonte, no entanto, ele é liberado fluentemente com o testemunho de nossa própria consciência. Ele é distinto quanto à fonte, mas ele vem pela minha consciência. Pai. Ninguém chamará a Deus de Pai, senão pelo Espírito de Deus. Isso mostra, irmãos, que esse clamor está associado a um tempo de crise. Se você olhar para o texto de Romanos, mais uma vez, você vai ver que esse testemunho está no contexto tanto da criação quanto do gemer cristão em antecipação da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Isso aqui está escrito em Romanos. Há um gemido. É o clamor, sabe de quem? De alguém que já conhece a realidade da filiação. Eu sou filho de Deus, eu fui adotado na família de Deus.
mas ele anela pela consumação. Ele anela pela redenção dos corpos. Ele anela quando não mais pecará. Ele anela pelo tempo que nunca mais ele se colocará contra o seu Pai. É como em Apocalipse do 21, verso 7 diz, na consumação de toda a história, a declaração do pacto, que em outros lugares diz assim, eu serei o seu Deus e tu serás, eu sou o teu Deus e tu és meu povo, essa é a linguagem do pacto. Mas lá em Apocalipse 21, 7 é um detalhe. O clamor diz, eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Apocalipse 21, verso 7. Nós aguardamos o desfecho disso. Portanto, o clamor, Abba, Pai, irmãos, é o instinto mais básico daqueles que, através do Espírito, já renasceram na família de Deus e já passaram a participar da natureza divina. E vivem no mundo caído. É como o cego Bartimeu. É como Cristo na cruz. Nós sabemos que somos filhos. Suplicaremos o favor do Pai no meio da mais profunda angústia. Que comunhão preciosa nos é concedido, irmãos. Que comunhão preciosa nos é concedido nesse texto. Não devemos imaginar, né, como que o Espírito ele não está trazendo o foco para ele mesmo. É que na obra do Espírito, irmãos, ele chama a atenção do Filho. O que o Espírito vai fazer você falar que você é filho de Deus em Cristo Jesus. Porque Deus entregou toda a obra da filiação nas mãos do único filho que ele tem. Todas as bênçãos nas mãos do único filho que ele tem. O sofrimento é comum a todos os filhos de Deus. Como diz um teólogo do século XVIII, só um filho de Deus não pecou, mas todos os filhos de Deus sofreram. Só um não pecou. No sofrimento, todos clamaram, Abba, Pai. Socorre-me, Senhor. Na atividade do Deus triuno, irmãos, o Senhor coloca todas as bênçãos nas mãos de Cristo e o próprio Filho diz, ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não trouxer. E ele envia o Espírito para que aponte para o Filho. Porque está nas mãos do Filho. Está no poder do Filho abençoar a sua igreja. Qual o objetivo primordial da morte de Cristo, irmãos? Como João vai dizer no capítulo 16, é a comunicação do Santo Espírito. Ele vai dizer, olha, eu preciso ir. E eu vou morrer. Eu vou ser sepultado. Eu vou ressuscitar o terceiro dia. Vou ser assunto aos céus. E eu preciso ir. Porque quando eu for, o Espírito Santo virá sobre a igreja. E ele precisa explicar ao seu discípulo, é vantajosa a minha ida. Mas, Senhor, não nos deixe. Mas eu preciso ir. Porque se eu não for,
o espírito de adoção não virá. E aí ele vai entrar, e aí eu me afasto um pouco de Romanos, eu trago vocês para dentro de João agora, do capítulo 14 e o capítulo 16 de João. Preste atenção comigo nesse termo, irmãos, Paráclito. João 14, verso 16, por favor. João 14, verso 16, diz assim: o Evangelho do nosso Senhor. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Eu enviarei. Você sabe que ele está nesse contexto aqui, Jesus está dizendo, veja só, irmãos, o Espírito Santo é um paráclito da mesma espécie que o próprio Jesus. Ele é outro semelhante a mim. Ele é outro semelhante. Veja o verso 17 agora do mesmo capítulo. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conhecereis, porque ele habita convosco e estará em vós. Que distinção extraordinária. A distinção em pauta não é entre a sua presença com os discípulos e a sua habitação neles, mas entre o ministério do Espírito em Cristo, ou seja, convosco, nesse sentido, o seu subsequente ministério como o Espírito de Cristo nos discípulos, isto é, em vós, por meio desse novo modo de habitação, o ministério de Cristo será contínuo e progressivo. E veja que coisa impressionante. O que foi dito sobre Cristo? Em outro lugar, no mesmo Evangelho. Ambos entram no mundo. Ambos são enviados pelo Pai. Jesus é a verdade. O Paráclito é o Espírito da verdade. Jesus é o Santo de Deus. O Espírito é o Santo Espírito. Jesus é o Mestre, assim como o é o Paráclito. Jesus dá testemunho e o Paráclito é uma testemunha. O mundo não reconhece Jesus, assim como não reconhece o Paráclito. Eles não reconhecem a ele. Mas o que é extraordinário é que no capítulo 14 de João, usa-se a mesma palavra. 14, verso 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E no mesmo 14, verso 23, preste atenção comigo. Diz assim, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. As duas únicas utilizações desse termo, irmãos, preparar a morada, as duas únicas vezes que em todo o Novo Testamento essas palavras são usadas aqui, João 14, 2, João 14, 23. No Novo Testamento é exatamente uma justaposição tão estreita que é um forte indicador do paralelo que está sendo sublinhado aqui. Cristo cria um lar para seu povo na presença do Pai. Como Paráclito, o Espírito cria um lar para o Pai e o Filho no crente, que se torna individual e eclesiasticamente uma habitação na qual Deus vive por meio do seu Espírito. Eu vou preparar um lugar para vocês. E eu vou morar em vocês. Os dois Paráclitos. O que eles querem? Os seus filhos morando na sua casa.
Está estabelecido o princípio. Agora, nós suplicamos, Abba Pai, pelo Espírito que habita em nós. Capítulo 12 da nossa confissão de fé, irmãos, eu queria rapidamente, eu sei que você talvez não tenha tempo de abrir, mas eu vou ler para você. Estava conversando aqui um pouco antes com uma irmã, e dizendo que o capítulo 11 e o capítulo 12 da confissão de fé, o capítulo 11 lida com a doutrina da justificação pela fé, né? E a justificação é descrito assim, veja, a justificação ela tem a seguinte linguagem, né? Os que Deus chama eficazmente também livremente justifica. Ele sempre lida com um ato, a justificação é um ato. Mesma coisa acontece com a adoção. Todos que são justificados é Deus servido em seu único Filho Jesus Cristo e por ele fazer participante da graça da adoção. Por essa graça, eles são recebidos no número dos filhos de Deus e gozam a liberdade e privilégio deles. Têm sobre si um nome deles, recebem o espírito de adoção, têm acesso com confiança ao trono da graça e são habilitados a clamar Abba Pai. São tratados com comiseração, são protegidos, são providos e por ele corrigidos, como por um pai, nunca porém abandonados, mas selados para o dia da redenção e herdam as promessas como herdeiros da eterna salvação. Mudou o status agora, é por isso que João vai dizer, vede que grande amor Deus nos amou a ponto, porque não apenas justificado, nós somos adotados na família. Não apenas os nossos pecados foram perdoados, nós agora somos filhos de Deus. E é esse status que nos permite chegar diante de Deus, porque é assim que a oração começa, Pai. É a declaração de que nós somos filhos. E nesse aspecto, a confissão de fé é muito rica nesse aspecto, nesse particular. E podemos dizer que uma das maiores marcas de que nós somos filhos de Deus é a oração. Se você for para o breve catecismo, o catecismo maior, e ouvir a pergunta, o que é oração? Você vai ouvir mais ou menos assim a resposta. A oração é a manifestação dos nossos desejos a Deus. A Deus. Em nome de Jesus Cristo, com o socorro do Espírito Santo, com ações de graças e confissão de pecado. A oração é a manifestação da Trindade. Eu oro ao Pai, em nome do Filho, com o socorro do Espírito. Com o socorro do Espírito. Você sabe como é que foi que Paulo foi reconhecido quando foi salvo? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 9 comigo, por favor. Preste atenção comigo, irmãos. Atos capítulo 9. Quando Paulo aqui nós vamos tratar da conversão dele, não é? E na sequência, verso 10 do capítulo 9 em diante diz assim: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. É a primeira característica dele.
Um teólogo do século XVII, comentando esse texto, disse: muitas pessoas no mundo chamarão Deus de Senhor. Muitos hipócritas chamarão Deus de Mestre. Mas só os filhos chamarão Deus de Pai. A primeira característica dele é como se ele estivesse dizendo: você vai encontrar esse homem que queria matar a igreja do Senhor e que eu salvei. Ele vai estar orando. Provavelmente dizendo: Pai, tem misericórdia de mim. Que mudança gloriosa é essa? O espírito de adoção, não nos momentos mais doces da vida, nas maiores crises da nossa vida, nos fará dizer: socorro, meu Pai, tem piedade de mim. É como o filho pródigo. Eu quero ser tratado como um servo. Mas o pai disse: você é meu filho. O status, mesmo na mais angustiante manifestação da alma, o status nunca muda. A quem o Senhor justificou, Ele conta com o número dos filhos dele. E esse status, irmãos, lida com as maiores e gloriosas manifestações de cuidado do Senhor. Thomas Boston, comentando o texto da oração do Senhor Jesus, diz assim: a regeneração muda a nossa natureza. A adoção muda o nosso nome. Porque é com esse nome que eu me torno herdeiro do que o Filho de Deus por natureza conquistou. Por isso Paulo vai dizer no mesmo texto: nós somos herdeiros e co-herdeiros. Porque chamar Deus de Pai significa que agora tudo o que lhe pertence é nosso. É como dizer assim mesmo, irmãos, tudo é nosso. Todas as promessas, é por isso que nós nos apegamos às promessas, porque foram compradas pelo sangue de Cristo e é nossa. Que beleza você lembrar disso, irmãos. Um novo nome lhe foi dado. Como Hebreus 12:5 diz, eles são chamados filhos e filhas de Deus. Nós recebemos o espírito de adoção, como acabamos de ver. Esse é um glorioso benefício. Porque nós clamamos: Abba, Pai. Nós temos acesso a Deus e comunhão com Ele. Lembre-se, irmãos, é estranho um filho que não depende do seu pai. Deus tem prazer em ouvir a voz dos seus filhos. Pai, socorre-me. Pai, me santifica. Me livra desse mal. Linguagem gloriosa que o Senhor nos dá. Como filhos, diz a nossa confissão, nós temos liberdade e especial imunidade. Sabe do quê? Da lei como pacto de obras, da maldição que fere todo mundo
já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós já não somos mais tratados como os que estão debaixo do pacto das obras e que serão condenados porque transgridem a lei. A lei já não pode mais me redimir, nem pode mais me salvar, porque a minha salvação está em Cristo e nele, pelo Espírito, eu fui adotado na família de Deus. E, consequentemente, irmãos, tudo que foi maldição, que era sobre mim, caiu sobre meu irmão mais velho, Jesus Cristo, o meu protetor e Salvador. Que maravilha! Que amor há maior do que o de mãe? Isaías 49 diz, ainda que a mãe ela rejeita o fruto do seu ventre, o Senhor diz, eu nunca me esquecerei nem te abandonarei. Como filhos nós temos essa promessa, um amor paternal maior do que o amor de uma mãe por um filho. Proteção. Os filhos têm proteção. Nós temos um pai para onde correr. Eu lembro da minha infância, da minha adolescência. Meu pai tinha um comércio na cidade e eu trabalhava com meu irmão, sempre eu vinha da escola, descia no comércio, ficava para ele almoçar com a minha mãe. Quando ele voltava do almoço, eu ia então para casa. Eu lembro que um dia eu estava com meu irmão lá no comércio e tinha uma pessoa agressiva, bêbado, falando coisas indecorosas e coisas assim, a gente era menino, e aquela situação foi se agravando e meu pai chega, meu pai põe o cabo pelo peito, arranca para fora e diz, você sai daqui antes que eu quebre você todo aqui, respeite meus filhos, não use essa linguagem perto dos meus filhos. Eu me senti o máximo comigo. Meu Deus, meu Pai me protege. Às vezes a gente tem medo de algumas coisas, né? Para onde eu vou correr? Eu recebi o espírito de adoção e eu sei para onde correr. Eu sei quem vai me proteger. Esse é o espírito de adoção que nos foi concedido. Esse é o Pai que nós temos. Não apenas isso. Provisão. Filhos de Deus, irmãos, terão todas as suas necessidades supridas. O Pai trabalha para trazer alimento para a família. Ele nos garante que cuidará de nós até o fim. Ora, se Ele nos deu a vida eterna, não nos dará as outras coisas. Ele, pelo contrário, o Filho diz, não estejais ansiosos com as coisas dessa vida. Coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas vos serão acrescentadas. Confia, como Jesus mesmo diz, o teu Pai Celeste, ele usa isso em Mateus 6, de cima e embaixo. Ora, o teu Pai Celeste não te dará, se Ele veste assim os lírios do campo, não te dará. E mais ainda, Paulo disse em Romanos, aquele que deu a própria vida por você não te dará as outras coisas. Nós seremos corrigidos e disciplinados por Ele. Esse é um benefício do pacto da graça, que vem do amor paternal. Ele diz isso, coisa que não tem no pacto das obras, no pacto da graça, lá no Salmo 89, diz lá, ainda que os teus filhos se apartem da minha lei, eu os disciplinarei com açoite de homens, mas a minha misericórdia não se apartará deles.
Ele falou isso sobre Salomão, irmãos. No livro de 2 Samuel, capítulo 7, ele disse isso do filho de Davi: se ele se apartar de mim, eu o açoitarei com açoite de homens, mas a minha misericórdia não se apartará dele. No Salmo 103, o salmista diz: ele sabe que nós somos pó, ele conhece a nossa estrutura. Um pai amoroso. E por último, herança. Nós temos uma herança como filhos. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Tudo é nosso, graça e glória. Tudo é nosso. Os ímpios podem clamar a Deus por misericórdia, mas acesso ao Pai é um benefício reservado para os filhos de Deus. Nós recebemos o espírito de adoção para que nas nossas angústias e dores mais profundas nós saibamos a quem chamar. Quão sério é isso, irmãos? Quão sério é isso? E como nós temos dado tanto valor a essa doutrina, tão pouco valor a essa doutrina, a ponto de não fazermos o que ele nos manda fazer. Por que oramos tão pouco? Porque não dependemos do Pai. Por que oramos tão pouco? Porque não agimos como filhos. A primeira manifestação é orar. Vá, entre na casa de Saulo. Ele está na casa ali. Ele estará orando. Isso o Senhor disse a ele. O que estamos fazendo? Sabendo que somos filhos de Deus. Quão glorioso, irmãos, é esse privilégio que o Senhor deu ao seu povo. A ponto de, no fim de tudo, diz o texto de João na primeira carta, no capítulo 3, nós seremos semelhantes a Ele. Nós vamos parecer com o nosso Pai. Ele é puro, Ele é justo e Ele é amor. Nós vamos parecer com o nosso Pai. O Senhor fará isso conosco, como a carta de João vai dizer muito bem. Seremos semelhantes a Ele. Então, na sua aflição, você não deve imaginar outra coisa. É o seu Pai tratando com você. Na sua dor, não pense em outra coisa. É o seu bom Pai cuidando da sua alma. E nas suas aflições, não esqueça. Ele está te fazendo parecido com Cristo. Ele fará isso com todos os seus filhos. Nós seremos parecidos com Ele.
Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Para esse fim, que Ele opera todas essas coisas em nós. Desejo do meu coração, e sincero, irmãos, é que seja despertar para estudar essa doutrina. Uma doutrina, para mim, que tenho aprendido a amar muito. E há algum tempo tenho lidado na igreja com esse tema. Tem sido descobertas preciosas. Eu estava conversando antes da palestra. E das confissões, a nossa de Westminster aqui tem uma doutrina bem clara sobre a doutrina da adoção. Tem um parágrafo inteiro tratando sobre esse assunto. As outras confissões você vai encontrar essa doutrina espalhada em muitos lugares, mas a nossa, ela está ali bem amadurecida. Como acabamos de ver. Como acabamos de ver. Meu desejo é que vocês, todos vocês, em casa, nos seus lares, a igreja, busquem conhecer essa doutrina para saberem quem vocês são, o status que Deus lhes deu e qual herança que vocês possuem. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor. Senhor Deus, nós te exaltamos, porque temos recebido do Senhor todo o cuidado. Temos recebido a Tua palavra, Senhor, porque Tu és bom para conosco, instruído a nossa alma e nos fazendo conhecer mais do Senhor. Reconhecemos também, Senhor Deus, que tantas vezes temos agido como filhos rebeldes, que tentam construir, edificar e cuidar com as próprias mãos e a própria força. Temos dependido tão pouco de Ti. Haja vista o pouco tempo que gastamos na Tua presença em oração. Tem misericórdia de nós, Pai Santo. Ensina-nos a orar. Enche-nos da Tua graça. E abençoa a Tua igreja. Amém. Em nome de Jesus nós suplicamos o Teu favor. Amém.